Irmãos, nós terminamos semana passada a quarta sessão do Apocalipse, dentro dessa linha, né, de interpretação do paralelismo progressivo, simbólico. Então, onde João vai contar e recontar a história de trechos em trechos, dando ênfases. E aí nós temos uma introdução, capítulo 1, que aponta já a grandeza de Jesus. Depois a primeira sessão, que vai do capítulo 2 e 3, falando das 7 igrejas. Depois nós temos uma segunda sessão, que vai falar sobre os 7 selos, que aponta para o avanço da igreja, mas ao mesmo tempo para a perseguição dessa igreja. Essa igreja, então, ora ao Senhor até o final, clamando por toda a perseguição. Aí nós temos a terceira sessão, que em resposta à oração dos santos, o Senhor, então, derrama, né, das suas trombetas sobre os ímpios, sobre os homens que não têm a marca de Deus, que não têm o selo de Deus sobre si. E nesse período, ao mesmo tempo que ele está dando essas amostras grátis aí da sua ira sobre os ímpios, a igreja está sendo medida, está sendo consagrada para que esteja no altar do Senhor, para que esteja na atividade da pregação do testemunho, sabendo que perto do fim a nossa voz vai cessar, no sentido de que o mundo não dará ouvidos mais, né, ao testemunho das 2 testemunhas lá que é apresentada. O cadáver vai estar presente no mundo, ninguém permite que seja enterrado, a igreja não vai sumir, mas ao mesmo tempo ninguém mais dá ouvidos para aquilo que ela fala, é como se ela estivesse morta de fato. E aí então, a pergunta que surge para a quarta sessão é como que isso vai acontecer? E aí a quarta sessão vai tratar sobre o dragão e as 7 vozes, né, os aliados do dragão e as 7 vozes, mostrando que Satanás, que foi lançado dos céus, cheio de cólera, cheio de ira, vem perseguir a descendência da mulher, ou seja, os crentes em Cristo, que têm os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus, e ele vem através, inicialmente, de 2 aliados. Todo o poder político, econômico, bélico, sintetizado aqui no símbolo da besta que emerge do mar, e todo o falso evangelho, as falsas religiões, ideologias, filosofias, também simbolizada pela besta que emerge da terra. Porém, com as 7 vozes, nos é apresentado aí o início para o juízo, e aí nós vemos então os ímpios, aqueles que adoraram a besta, aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a besta do mar, por influência da besta da terra, eles serão alvos do juízo de Deus e preparando aí tudo para o último dia. E aí nos é apresentado ainda no final a queda da Babilônia, que seria o terceiro aliado de Satanás, que é mencionado na quarta sessão, mas que agora, daqui para frente, é que ele vai esmiuçar um pouquinho, tratando da grande prostituta, né, a grande meretriz, a fonte da devassidão, que aponta para o sistema que o mundão vive, que o jeitão moral e ético do mundo. Então nós temos lá o poder político, governamental, econômico e bélico, as filosofias, religiões, falsas religiões e tudo mais, e agora esse modo ético, moral, né, de devassidão que o mundo tenta impor sobre todo mundo. Então, aí nós temos os 3 aliados de Satanás tentando perseguir e persuadir a igreja, mas as vozes apontam a vitória do Cordeiro e, consequentemente, a vitória da sua noiva, a igreja, quando o Senhor vai aplicar definitivamente o juízo. Assim, então, nós começamos a quinta sessão, que vai ser tratada no capítulo 15 e no capítulo 16, onde nós vemos a apresentação das chamadas 7 taças da ira de Deus, né? Ele continua tratando aqui da sua ira, mas apontando para também algumas questões importantes para a igreja.
Alguns vão tratar dos 7 flagelos, né? Mas aqui são sinônimos. Você vai ver que trata dessa taça da ira de Deus. Então, vamos fazer a leitura primeiro do capítulo 15. Uma vez que nós já estamos lendo aí todo o Apocalipse, né? Então vamos ler agora hoje o capítulo 15, pelo menos. Diz assim: Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos, tendo os 7... Começa lá com as trombetas, né? Instrumento aí de advertência. Então, as 7 trombetas apontam para essa ideia da advertência. Eu costumo dizer que amostras grátis da ira de Deus para ver se alguém se arrepende. Mas como nós já estudamos lá, ninguém se arrepende. Né? O homem ímpio, as tragédias vão acontecendo na vida dele, aí ele murmura mais, ele reclama mais, ele xinga mais, ele blasfema mais. É isso aí. Mas aquilo lá, então, as trombetas é só uma amostrinha. Tanto é que nós vimos que há uma sequência, né? Quando se trata dos selos, nós temos lá 25% de tudo sendo destruído. Aí nas trombetas você tem 50%, não é isso? Metade. Então nós vamos vendo esse avanço. E aqui nos flagelos nós vamos ver que esse avanço aumenta um pouco mais. Tá bom? Então vamos lá. Então vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, veja aqui, só mais uma, para não perder, né? Sempre esse dualismo, vamos assim dizer. Guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Os mandamentos de Deus apontam para a lei e os testemunhos de Jesus apontam para o Novo Testamento. Antigo Testamento, Novo Testamento. 12 tribos, os 12 apóstolos. Por isso 144 mil, 12 vezes 12. Então é sempre isso. Falando dos eleitos do Antigo Testamento e dos eleitos do Novo Testamento. Então quando refere-se ao cântico de Moisés, refere-se da lei, refere-se aos crentes do Antigo Testamento. E quando refere-se ao cântico do Cordeiro, aponta para o Novo Testamento, então para todos os crentes em Cristo no Novo Testamento. É um jeito diferente de dizer, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Os que cantam o cântico de Moisés e os que cantam o cântico do Cordeiro. Quem que é o Cordeiro mesmo? Jesus. São símbolos, irmãos, tudo bem? Mas está tratando da mesma coisa porque ele está contando e recontando. Então, como que era esse cântico? O cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Nós cantamos, inclusive, né, esses versículos aqui musicados, né? Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então, está aí o cântico que é entoado tanto no Antigo Testamento como no Novo, da ideia de apresentar o Senhor como o Salvador, o Santo das nações e o Deus cheio de justiça. Verso 5. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7
taças de ouro, cheias da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. Veja, o verso primeiro diz, os 7 últimos flagelos, que são esses que consumou a cólera de Deus. É que ele apresenta que esses flagelos, eles são representados aqui por taças de ouro cheios da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Tudo bem? E aí, então, o capítulo 16, que a gente vai ler daqui a pouco, começa a tratar de cada um dos flagelos ou das taças da ira. Depende aí de como nós vamos observar. Então, vamos lá. Na nossa apostila aí, que trata da 5ª sessão, então, começa a dizer assim, né? Os capítulos 15 e 16 registram a 5ª sessão paralela do Apocalipse, que reconta a história da vitória do Cordeiro e da sua noiva, ou seja, a sua igreja. E trata do período entre a primeira vinda de Jesus, ministério, morte, ressurreição, ascensão, até a segunda vinda, dia final, julgamento e a inauguração do estado final, ou do estado eterno. O Apocalipse inteiro vai tratar sempre desse período. Tá bom? Nesta sessão, a história é recontada e apresentada através da descrição dos flagelos, ou na figura das 7 taças da ira de Deus. Mas o que elas então significam? Né? Você vê que enquanto as taças não são todas derramadas, ninguém pode ir para o céu. Então ele está contando do mesmo período. Lembra que a gente brinca aqui, né? É tudo junto e misturado. Os selos estão acontecendo junto com as trombetas, junto com as vozes, e agora você vai ver que é junto também com os flagelos ou com as taças da ira. Então está tudo acontecendo ao mesmo tempo. O Apocalipse está acontecendo desde a primeira vinda de Cristo. É ali que inaugura, né, a sua ascensão, que dá o pontapé inicial aí para os eventos apocalípticos. E como João usa a literatura apocalíptica judaica, aponta para essa ideia cíclica de sessões paralelas, repetindo o mesmo assunto várias vezes, só que dando ênfase diferente, então nós vamos aqui mais uma vez voltar lá para o início e ver que essas coisas estão acontecendo desde sempre e que só vão terminar quando estiver próximo do retorno definitivo de Jesus. Então, o que isso significa? Então, vamos lá. Durante os ciclos anteriores, nós já vimos que a Igreja de Cristo, no cumprimento da sua missão, ela sofrerá perseguição severa. E que Deus, de tempos em tempos, inclusive em resposta ao clamor da Igreja, derramará sobre os ímpios do seu julgamento. Vimos isso na sessão dos selos, nas trombetas, e agora veremos também com as taças. As vozes também falam desse juízo final, né? Mas agora de um modo mais específico, a manifestação da ira de Deus. Vejamos aqui a diferenciação da aplicação da ira de Deus sobre os ímpios, e que infelizmente não produz arrependimento e conversão, como nós já estudamos nas sessões anteriores, né? Ao invés do povo se arrepender, o povo aumenta a sua blasfêmia contra Deus. Vamos observar aqui a comparação dos selos com as trombetas e agora com os flagelos ou com as taças. Então, quando nós estudamos lá sobre os selos, dá uma olhadinha lá, volta lá comigo. Apocalipse capítulo 6, verso 8. Nós vamos ver assim. E olhei, e eis um cavalo amarelo, seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre o quê? A 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade, entenda aqui Covid também, e por meio das feras da terra. Então está tudo aqui. Só que os selos que apontavam para o avanço do evangelho, a perseguição da igreja
e situações que trariam morte para todo mundo, isso tanto crente para descrente, nós vemos que isso ia ferir a quarta parte da terra. Então está lá o círculozinho lá dividido em 4, né, sua pizzazinha lá, para você entender que é a quarta parte. Né? A Márcia, inclusive, vai tratar de fração lá no estudo do grupo de estudo pré-vestibular, então já estamos aproveitando aqui. Então, 1/4, 25% tal, é alvo dos selos. Quando a gente for estudar sobre as trombetas, vai lá no capítulo 8, verso 7. Apocalipse 8, 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimado o quê? A terça parte da terra e das árvores e também de toda a erva verde. Aumenta um pouquinho, de 25% vai para 33,33. Então você tem lá o mesmo círculo, só que agora não dividido em 4, mas dividido em 3. Então, 1/3. Tá bom? Então, 1/3 lá, que é o círculozinho dividido em 3, você pega uma partezinha lá, significa 1/3, ou 33% do todo. Enquanto que o selo trazia morte para 25%, 1/4. Tá bom? Um parênteses aqui, só para não perder a piada, irmãos. Hã? Aí tá pretinho, do senhor, né? No apostilo, porque não é vermelhinho. Mas então você vê, com as trombetas, 1/3. Para não perder a piada aqui, o dia que eu descobri, quando eu ainda era católico, que 1/3 era só 1/3 do rosário, eu nunca quis rezar o rosário. Porque, pelo amor de Deus, o terço já dava, um sufoco. Né? E era só o terço. Porque se fosse o rosário inteiro, judiava, hein? Então, quem veio da igreja católica sabe muito bem o que é 1/3. É só um pedaço da oração que tinha que fazer o rosário inteiro. O rosário servia para a gente pendurar só na cabeceira da cama, né? Porque para rezar o rosário inteiro era muito complicado. Tá certo? Então é 1/3. Você vai pegar o todo, dividir por 3 e pegar uma parte só. Fechando aqui a nossa brincadeira e vamos seguir. Aí vamos lá, capítulo 16, vamos entrar, nós não lemos ainda, mas vamos entrar aqui quando ele vai tratar das taças ou dos flagelos. Ele vai dizer assim, eu vou ler aqui, vou começar a ler o capítulo 16, tá? Verso 1. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos, ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Verso 3. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Morreu quantos? Todo. Então nós vemos aqui que há uma progressão dessa demonstração da ira de Deus. Em alguns momentos, irmãos, você vai ver que são frutos do selo, porque recai tanto sobre crentes ou por descrentes. Está todo mundo sujeito a passar por situações. Se isso acontece, mortanda, pegou Covid. Covid matou só descrente? Não, matou crente também. Então, selo. Tudo bem? Situações onde você vê uma punição mais específica sobre o ímpio. Trombeta. Agora, quando você vê uma destruição total, um negócio, você fala assim, meu Deus, o que é isso? Que algumas vezes acontece e que vai apontar para a grande tribulação, que é aquilo que Jesus diz, que ninguém no mundo viu ainda. Dias de tamanha tristeza, que inclusive vão ser abreviados por conta dos eleitos, que será um negócio. Aí é uma demonstração da totalidade. Né? Você vê então o todo. É assim que é feita essa diferença, nessa progressão em relação aos selos, trombetas e flagelos ou taças da ira.
Tudo bem até aqui? Então vamos caminhar mais. O doutor, William Reis vai dizer: as 7 taças apresentam notáveis semelhanças com as 7 trombetas. Como as trombetas, as taças lembram as pragas contra o Egito. Mas as taças resultam em castigos mais severos do que as trombetas. O julgamento das trombetas afetou 1/3 do total da terra. O das taças afetou o todo. Então aponta para algumas situações específicas e mais para o fim, obviamente. O julgamento final de Deus é o que as taças tendem a apontar. Então, as taças simbolizam o julgamento de Deus contra os malfeitores. Veja que no primeiro flagelo, o primeiro anjo derramou a sua taça pela terra e os homens portadores da marca da besta. Daqueles que andam contra Deus e que pensam de uma maneira contrária a Deus. Porque nós vimos que a marca da besta na mão simboliza os atos. E a marca da besta na fronte simboliza os pensamentos, o modo de você crer, o modo de você pensar. Não é alguma coisa, igual teve um tantã lá, fez uma tatuagem lá, escreveu 666, como se aquilo fosse a marca da besta. Só confirma que de fato é, mas não é nada assim. Tem gente que tem cara de santo, meu amigo, mas está com a marca da besta nos seus pensamentos, no seu modo de agir, no seu modo de pensar e nas suas atitudes. O crente, ele tem que estar com o selo de Deus. E o selo de Deus conduz ele a andar e a pensar segundo a Bíblia. Tem gente que se diz crente, mas o pensamento e as ações estão muito mais ligadas ao sistema mundo. Isso é marca da besta. Sobre esses homens que têm a marca da besta, quando se derrama a primeira taça, essa taça traz julgamento sobre tais homens. Os homens que têm a marca da besta. Então vamos caminhar mais. Existe uma progressão na aplicação do juízo de Deus, demonstrando que aquilo que serve de anúncio e advertência se tornará em algo certo e verdadeiro sobre todos os ímpios. Veja o que o texto nos fala, sendo os últimos flagelos. No capítulo 15, nós vimos lá no verso 1, que pois com este se consumou a cólera de Deus. Ou tendo sete últimos flagelos. Então aqui nós estamos falando de julgamentos que apontam para o fim. São 7 porque há uma progressão que culmina, obviamente, na ira final de Deus, que é o juízo final e a condenação final de todos os ímpios. Mas durante toda a história aí, e porque Apocalipse fala tanto das coisas que eram, da que é e das que hão de vir. Lembra disso? Apocalipse capítulo 1, verso 19. Trata das coisas passadas, das que eram nos dias de João e das que viriam. Então nós vemos que durante toda a história, o Senhor, de certa forma, deu demonstrações dessa punição, desse julgamento. Irmãos, tem etnias inteiras, que foram já aniquiladas. Não há mais descendente. Povos que o Senhor já determinou que não ficaria ninguém. Isso é demonstração já dessa taça, aniquilamento total, que vai progredindo até o dia do juízo final, onde ele vai apresentar o juízo ou o julgamento definitivo sobre todos os ímpios, todos os homens que têm a marca da besta. Tudo bem? Logo, então, o capítulo 15 explica o porquê, aparentemente, o juízo de Deus é tão duro. Apontando para essa totalidade. Mas será que ele é tão duro? Vamos ver aí. Um contraste é apresentado entre o juízo de Deus e a dureza do coração humano. Vamos continuar a leitura aqui do capítulo 16, já para ficar claro um pouquinho mais isso.
Então derramou, verso 3, né? Derramou o segundo a sua taça no mar, tornou-se em sangue de como de morto, morreu todo ser vivente que havia no mar. 4. Derramou o terceiro a sua taça nos rios, nas fontes das águas, e tornaram em sangue. Lembra, nós já vimos esse negócio do mar, dos rios, lá nas trombetas. Nós já tratamos, há um paralelo aqui, né? Um paralelismo aqui. Verso 5. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes essas coisas. Então será que é tão duro o juízo de Deus, né? O anjo está dizendo que não, que Deus é justo. Ele é no limite certo. Verso 6. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Os santos aqui são os crentes, são todos os crentes. E dos profetas. Também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Então, quando vem um julgamento sobre o ímpio, irmãos, dentro da justiça revelada de Deus, por mais terrível que aparenta ser esse julgamento, ou essa taça da ira, ou esse flagelo, os próprios anjos falam: não, senhor, o senhor está sendo justo. O senhor não está ferindo absolutamente nada a tua santidade, não está ferindo absolutamente nada a tua justiça. Porque eles são dignos de receber isso. Eles são pecadores, nasceram em condenação e permanecem nessa condição, se rebelando, se revoltando contra ti e ainda perseguindo os santos e os profetas do Senhor. Os ímpios leem isso, eles ficam mais irados com Deus. Porque na cabeça deles, está vendo? Ó? Deus aqui é vingativo, meu amigo. Só porque nós matamos uns crentes aí, ó, ele vem e acaba com os ímpios. Só que na conta de Deus, expressada aqui na voz do anjo, Deus continua sendo justo, continua sendo santo. E aqueles que recebem dos flagelos, recebem porque eles são dignos de receber esse flagelo. Mataram os santos, mataram os profetas. O que mais? Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus. Veja a repetição, né, irmãos? Essa questão do juízo, da justiça, tu és justo. Então, flagelo ou taça da ira aponta para juízo, julgamento. Verso 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e se converteram. É isso que está escrito aí? Não, não se converteram. O que eles falam? E blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. E nem se arrependeram para lhe darem glória. Veja, os ímpios agem de modo ímpio, se rebelam contra Deus, desprezam a Deus, a sua santidade, a sua justiça, a sua revelação clara diante da revelação geral, como diz Paulo. Por isso são indesculpáveis. E aí perseguem a igreja do Senhor, perseguem os crentes. Aí Deus vem e traz um julgamento com eles, ao invés de se arrependerem, ao invés de se converterem, eles blasfemam o nome de Deus e não se arrependem das suas obras para dar glória a Deus. Nós vamos ver no final de Apocalipse a ideia, que até o dia final, o que vai acontecer? Os justos vão continuar andando em fidelidade ao Senhor e os ímpios vão continuar na sua iniquidade e nas suas práticas ímpias. Pastor, não vai melhorar esse negócio? Não, não vai, querido, vai piorar. Só vai melhorar no céu. Mas até o estado final, só vai piorar. Ai, pastor, se o senhor nos tira a esperança... Claro, a esperança sua tem que estar no céu. Por isso que Paulo fala, olha para o céu. É lá que está a nossa pátria. A nossa expectativa está lá. Aqui nós vamos sofrer com as consequências dos selos? Vamos. Vamos sofrer com a perseguição vinda dos ímpios? Vamos. Eles vão nos matar? Sim.
A besta que emerge do mar vai vencer os crentes? Vão. A igreja vai ficar como um cadáver no mundo sem voz? Vai. As duas testemunhas que apontam o Novo Testamento, o Antigo e o Novo, vão. Só que Deus é o nosso justo juiz. Deus é aquele que vai aplicar do seu juízo sobre os ímpios. E os anjos vão falar, Senhor, aplica mesmo, porque eles são dignos de receber essa justiça e esse juízo. E aí quando os anjos vão derramando as taças, que são os flagelos, os ímpios, que nunca foram contados entre os eleitos de Deus, vão fazer o quê? Blasfemar contra Deus. Vão se arrepender dos seus atos? Não, não vão se arrepender. Vão inclusive alimentar ainda mais as suas práticas pecaminosas. É nesse sentido, irmãos, que há um contraste aqui apresentado entre o juízo de Deus e a dureza do coração. A ira de Deus, ou o flagelo, a cólera de Deus sobre os ímpios, não é superdimensionada. Nossa, Deus aqui, Deus pesou demais, onde já se viu um negócio dele? Não. É justamente na medida certa da justiça. Porque esses homens são dignos de receber tal juízo. Tudo bem até aqui? Eu sei que muitas vezes a preservação da raça, né, bate forte no nosso coração, e quando nós vemos um negócio acontecendo assim, da aplicação do juízo de Deus sobre alguém, você fala, meu Deus, Senhor, misericórdia. Só que na verdade os anjos falam, não, Senhor, tu és santo, tu és justo, tudo está certinho. E eles são dignos. Os anjos não pedem misericórdia do Senhor, falam, não, Senhor, o Senhor está exatamente dentro do padrão. O Senhor a sua justiça está realmente sendo manifestada do modo que tem que ser. O seu juízo está perfeito, Deus, porque eles são dignos. Eles blasfemam, eles não se arrependem, eles mataram os santos, os profetas. São duros de coração, tá? Então essa é a situação aí. Vamos continuar lendo aí. Para acabar o 16, né? Verso 10. Derramou o quinto anjo, no caso, a sua taça sobre o trono da besta. Veja aqui, até os aliados de Satanás vão levar, né? Cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E mais uma vez, se arrependeram? Não, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias, das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. 12. Derramou o sexto, a sua taça, sobre o grande rio Eufrates. São símbolos, né, irmãos? Cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, que é a besta da terra, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Há um parentezinho aí. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntarão no lugar que em hebraico se chama Armagedon, que é a batalha do Armagedon, o sexto flagelo, que a gente vai ver depois citando novamente sobre esse Armagedon lá na frente. Verso 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono dizendo, está consumado, feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes,
e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. Aquela chuvinha de granizo que a gente vê aqui, é o saraiva, né? Que a gente vê das trombetas, irmão, que destrói lá a agricultura, que fura o telhado das casas, que quebra o vidro dos carros, que arrebenta, não sei o quê. Isso aí não é nada. Essa trombetinha aí não é nada perto da taça. Na hora que a 7ª taça é pedra de 1 talento. É mais ou menos, guardado as devidas proporções, um saco de cimento caindo na sua cabeça. 50, 60 quilos. Só para você ter uma ideia do tamanho do peso. Quem aqui consegue levantar um saco de cimento sozinho? Talvez o seu Marcos, desse vigor e tal. Eu já não, por causa da epicondilite. Tem que pegar em 2. O Adilson tem que me ajudar. Agora imagina uma pedrinha de 60 quilos, um pouquinho mais que o saco de cimento, caindo na sua cabeça. É para acabar, não é? Essa é a figura da imagem da ira de Deus. Tudo bem? Pensou, Letícia? Você está com a boca aberta aí, é porque você está assustada? É porque você está pensando em outra coisa? Não sei. Mas já pensou, você está lá com a motinha, aí começa granizo. Só que aí é a saraivada final. Aí cai um saco de cimento em cima da motinha, já era. É basicamente isso. Então vamos lá. Também, verso 21. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedra, olha, veja o que aconteceu. Os homens se converteram e louvaram a Deus. É isso que está escrito aí? Não, infelizmente não. Os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então, capítulo 15, 16, trata dos 7 flagelos, ou das 7 taças. Nós vamos ver depois detalhadamente cada uma delas. Mas aponta para esse contraste, que Deus vai, nesse progresso, até o final, demonstrando da sua ira, que é justa e na medida certa, sobre os ímpios. Só que ao invés dos ímpios se prostrarem diante de Deus, se converterem ao Senhor e entregarem a sua vida para Deus, eles blasfemam mais contra Deus e não se arrependem das suas obras. E tem gente que acha que Deus é injusto. Irmãos, nós estamos sujeitos a passar por situações porque nós nascemos em pecado. Ninguém está livre de passar por situação diversa. Os selos são prova disso. Os próprios crentes podem sofrer aí dificuldades. Mas é diferente. Quando o crente ele passa por uma situação adversa, ou de uma doença, ou de uma dificuldade, ou até de uma tragédia na história família, ou da vida, ele se prostra diante de Deus, ele chora diante de Deus, ele clama diante de Deus, ele exalta a Deus, apesar de toda a tragédia, como fez Jó. Ele rasga a sua veste em dor, ele raspa a sua cabeça, joga cinza sobre a cabeça, se veste de pano de saco, se prostra, se lança aos pés do Senhor e diz: Senhor, tem misericórdia, Pai, perdoa-me. Eu sei que sou pecador, mas me ajuda a suportar esse negócio. Ou como faz Abacuque, que não tem nada, mas ele ainda louva ao Senhor. Ou como José, é alvo de injustiça e tudo mais, é preso, mas está lá, firme. Como Daniel, como os amigos de Daniel. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não, Ele continua sendo Deus. E eles permanecem fiéis. Agora o ímpio não. Quando o flagelo, a trombeta vem na vida dele, ele se torna mais amargo. Ele se torna mais vil. Né? A sua vileza aumenta. Ele já é vilão, ele fica pior ainda.
E ele blasfema mais. E ele não se arrepende. Essa é a diferença entre o crente e o descrente. E é no momento da adversidade que você vê quem é crente e quem é descrente. Tem muita gente que vem para a igreja, mas vem para a igreja com segundas intenções. Aí quando acontece alguma situação na vida dela de dificuldade, e todo mundo está sujeito, ela, e crente eu? Nunca mais. Porque eu fui na igreja e só deu coisa errada na minha vida, rapaz. Nunca mais. Que Deus me livre de ser crente. E aí ele vai para a blasfêmia e vai para as práticas que ele não se arrepende. Já viu isso acontecer? Eu já vi nesses poucos anos de vida que tenho ainda, né, Grana? Alguns diriam que nem tão poucos assim, mas considero ainda poucos. Já vi. Pessoas que vêm para a igreja com segundas intenções, e quando as segundas intenções não é satisfeita, ela sai reclamando, xingando, murmurando, blasfemando, jogando praga e reclamando de Deus. Na hora da adversidade, irmãos, é que nós vemos a diferença do nosso coração. Se o nosso coração nos conduz ao arrependimento e ao clamor, ou se nos conduz à blasfêmia e à iniquidade ainda maior. Esse é o contraste que os flagelos tentam nos apresentar. Voltando aqui para o capítulo 15, nós vimos que o capítulo começa com um cântico de justiça. Veja que o objetivo do cântico, né? Do salmo aqui, que é traduzido do verso 3 e 4, que é um cântico, aponta para justiça, para a santidade de Deus, né? Os atos de justiça. Veja lá, vamos relembrar aqui então o capítulo aí dentro dessa visão desse cântico de justiça. Verso 3. E entoava o cântico de Moisés, já falei, apontando para o povo do Antigo Testamento, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, apontando para o Novo Testamento. Aqueles que guardam o testemunho de Deus, ou a palavra de Deus, e os que guardam o testemunho de Jesus. Aí vamos ver o cântico de novo. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Agora veja. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ou seja, o modo que o Senhor age não está errado. É justo e verdadeiro. Porque o Senhor é o Rei das nações. O Senhor é o soberano. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E aí o cântico faz uma pergunta. Quem não temerá e quem não glorificará o teu nome? O capítulo 16 responde. Os ímpios. Aqueles que não temem ao Senhor. E que receberam a marca da besta. É assim que começa o capítulo 16. Os homens portadores da marca da besta. Quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Porque para o justo, para aquele que reconhece Deus, o soberano, é impossível que alguém em sã consciência, né, não se dobre diante dele, não reconheça ele como Senhor, não reconheça ele como Deus Todo-Poderoso. Não se prostre diante dele, reconhecendo como o seu rei, o seu Deus. E é por isso que no cântico da justiça é quem não te temerá. Aí o 16 fala, os ímpios. E eles não te temem. Os que receberam a marca da besta. Os que são portadores dessa marca. Eles, ao invés de te louvarem, eles blasfemam. Ao invés de glorificarem, eles continuam a prática das obras contrárias à tua vontade, não se arrependem das suas obras. O que mais? Verso 4, ele continua dizendo, pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti. Porque os teus atos do quê? De justiça se fizeram manifestos. Aqui é lógico que esse cântico aponta tanto para a ideia de que haverá eleitos representantes de todas as nações, como também para a ideia que no dia final, todo joelho, toda língua, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Rei das nações. Tudo bem? Mas veja, o cântico da justiça aponta para o fato de que Deus é justo e de que não deveria existir nenhum ser
sequer que não se dobrasse diante dessa justiça, desses caminhos verdadeiros, dessa soberania, desses atos manifestos de justiça do nosso Deus. Só que, infelizmente, o capítulo 16 vai dizer, ó, tem gente que se levanta e não se prostra. Tem gente que não glorifica. Tem gente que não, diante das dificuldades, não consegue adorar ao Senhor, apesar de todas as adversidades. É aquele tipo de pessoa que fala assim, mas por que comigo? Onde está a justiça de Deus? Como se nós merecêssemos alguma coisa. Eu sempre fui na igreja, aí agora estou passando essa pindaíba. Por quê? Não entendeu nada. É um cara que estava dentro da igreja, mas na verdade é portador da marca da besta, porque ele pensa como o mundo pensa. Ele age como o ímpio age. Está dentro da igreja, mas pensa como o mundo pensa e age como o mundo age. Porque o crente verdadeiro, ele sabe que a vida dele está nas mãos do Senhor, seja lá o que acontecer. Coisa boa, coisa ruim, Deus é digno de ser glorificado. Ele não adora a Deus pelos feitos de Deus, ele adora a Deus pelo aquilo que Deus é. Ele adora a Deus por aquilo que Deus é. O Deus Todo-Poderoso, Santo, Justo, Reto. Se tudo der errado, Deus ainda é digno do meu louvor. Eu não venho no culto porque minha vida está boa, que está dando tudo certo. Eu venho prestar culto a Deus porque Deus é digno. Nossa, mas está dando tudo errado na vida dele, você vai na igreja ainda? Eu não vou na igreja porque está dando certo ou porque está dando errado. Eu vou trazer o meu cântico de adoração ao Senhor, dizer que grandes e admiráveis são as tuas obras, e que os teus atos de justiça se fizeram manifestos, louvando ao Senhor como santo, justo, digno e tudo mais, não porque Ele fez ou deixou de fazer alguma coisa para mim, mas porque Ele é. É o que o Salmo 95 vai dizer, né? Vinde, pois, adoremos ao Senhor, tudo porque Ele é. Ele é o Criador, Ele é o Deus Supremo, Ele é o justo juiz. Nunca por aquilo que Deus fez. Não importa o que vai acontecer na minha vida. O grande feito de Deus, esse já foi realizado em Cristo Jesus, que me garante a vida eterna. Então, o que acontecer nesse mundo aqui, irmãos? Se eu perder tudo, se as enfermidades vir sobre a minha vida, a minha postura deve ser de continuar louvando e adorando ao Senhor. Ah, não deu certo, o meu sonho era tal coisa, não deu certo. Deus continua sendo digno de todo louvor e toda adoração. Ah, eu queria casar e nunca casei. Deus continua sendo digno de toda adoração. Ah, eu queria ter um emprego melhor e não tenho. Deus continua. Ou então eu estava muito bem, hoje perdi tudo. Deus continua sendo Deus e digno de toda adoração. Ah, mas agora eu estou aqui com o exame e eu estou com um diagnóstico terrível. Tenho 3 dias de vida. Deus continua sendo digno. Ah, eu não consigo ter filhos. Deus continua sendo digno da minha adoração. Desde o começo do mundo. Por isso que ele trata de Moisés e trata do Cordeiro. É tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Por isso que nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que perderam tudo, mas continuaram adorando ao Senhor por aquilo que Deus é. Os próprios apóstolos serviram de... como que é o termo que Paulo usa lá? De espetáculo para o mundo. Né? Nós servimos de testemunho para o mundo. Os apóstolos, o que aconteceu com os apóstolos? Se tornaram imperadores? Eles iam para as nações, evangelizavam e se tornavam reis das nações que eles evangelizavam? Tiveram bens, propriedade, fazendas? Foram presos, foram açoitados, apedrejados, ou como você pega lá em Hebreus capítulo 12, que refere tanto mais até o Antigo Testamento do que o Novo,
alguns foram cerrados ao meio, provavelmente falando de Isaías, outros decapitados, ou como nós sabemos historicamente, Pedro, né, crucificado de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo, Pedro, ou como Antipas, que o próprio Senhor Jesus cita aqui, nas cartas às igrejas, que historicamente nós sabemos que ele foi martirizado, sendo assado dentro de um bezerro de metal. Essa história de Antipas é interessante, né? O bispo lá, que Jesus chama dele o meu fiel. Historicamente, o que eles faziam? Eles fundiam um bezerro, um touro, oco. Aí ele, de metal, né? Aí eles punham o indivíduo dentro do ventre do bezerro. E a únicas fendas que tinham eram das narinas do bezerro fundido. Ali era vazado. Punha o cara lá dentro, fechava e punha fogo. O metal ia aquecendo e o cara ia sendo assado. E conforme o cara ia gritando, saía então um som, né, por causa do formato dos furos da narina do bezerro, um som como se o bezerro tivesse urrando lá, mugindo. Até o cara morrer assado. Imagina, a gente queima o dedo já. E aí a história diz que Antipas foi morto assim. E que ao invés de urros, enquanto ele pôde, ouvia-se louvores. Olha que coisa louca. Quantos foram? Perfeito, as tochas humanas, né? Iluminavam Roma, pondo fogo nos cristãos. O que esses caras ganharam por serem cristãos? O martírio, irmãos. Mas continuavam adorando ao Senhor. Porque eles tinham a marca de Deus neles. Agora, aqueles que são portadores da marca da besta, vem a tribulação, vem a dificuldade, vem o flagelo, o que o cara faz? Blasfema, xinga Deus, não se arrepende das suas obras. Todos nós que temos conhecimento real das Escrituras e fomos tocados pelo Santo Espírito de Deus, sabemos que nós somos alvo muito mais da graça de Deus do que da justiça de Deus. Porque se Deus realmente resolvesse fazer o que a gente merece, estava aqui todo mundo perdido. Era para estar tudo aqui entubado já. Então Deus ainda é gracioso. Agora, significa que eu estou isento de dificuldade? Não estou não. Estou dizendo que é fácil passar pelas ruas de dificuldade? Não, mas aquele que tem a marca de Deus, ele tem um coração então voltado para isso, irmãos. Mesmo que dê tudo errado, ele continua se prostrando diante de Deus, em adoração. Exemplo, Jó. O ímpio, ele blasfema contra Deus, xinga, reclama, fala. Faz de tudo para contrariar. E o capítulo 15, 16 ele vai apontar para isso. Então aqui o Cântico de Justiça, né, o capítulo começa com essa visão celeste, como a maioria das outras sessões, nos apresenta, primeiro, 7 anjos com os 7 últimos flagelos, declarando que assim termina ou consumirá a cólera de Deus. Na visão, é visto um mar de vidro, mesclado com fogo, com os eleitos louvando. Veja aí o verso 2. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta. Os vencedores da besta são um sinônimo daqueles que são crentes, né? Os vencedores da besta, da sua imagem. O sermão escatológico de Jesus aponta para isso. As sessões anteriores aqui do Apocalipse que nós já estudamos apontam para isso. Então é possível que o verso 15 aqui diz, olha, enquanto vier a grande tribulação, que é quando Deus vai derramar dos flagelos definitivos, tenham crentes no mundo
E a postura desses crentes é... Então, no verso 15 do capítulo 16, sugere que enquanto do derramar dos flagelos, parte da igreja ainda estará no mundo, cujo arrebatamento ocorrerá no derramar da sexta taça, no final da sexta. Por isso que ele diz, né, da batalha final aí, do Armagedon, que aí é a batalha final para o arrebatamento. Essa postura está de acordo com as demais sessões que nós já estudamos. A ideia, como você vai ver, tanto as trombetas e as pragas, tem muita semelhança com as pragas. Você vai ver, vai ser derramada no rio e as águas vão se tornar como de sangue. O que aconteceu isso? Lá, né? Situação de rãs, vão vir rãs, né, dentro dessa batalha aí, que é os espíritos que saem lá das bestas lá. Tinha rã lá. Então, alguns detalhes que apontam. E aí a grande pergunta é, quando Deus derramou as pragas no Egito, o povo de Israel já tinha saído do Egito? Não, estava lá, estava junto lá. É lógico que o povo de Israel foi preservado da grande maioria das pragas. Quando você vai estudar as pragas, você vai ver que algumas parece que o povo sofreu também, e outras deixam claro que somente os egípcios sofreram. Isso está de acordo com aquilo que Apocalipse apresenta. Existem trombetas que vão resvalar sobre os crentes, né? Flagelos que vão trazer dificuldade para nós, mas ao mesmo tempo flagelos ou trombetas que são específicas para os ímpios. Como as pragas, a maioria delas foram específicas para o povo egípcio. Agora, o povo de Israel continuava no Egito. Depois que passou as pragas, é que Moisés tira o povo do Egito e leva para Nova Canaã. É lógico que teve a peregrinação, mas a ideia é a mesma. Termina os flagelos, aí o Senhor nos leva para Nova Canaã. Então vai ter crente na grande tribulação, dentro da visão reformada? Né? Sim. E que vai viver esses flagelos aqui, ver esse negócio acontecendo? Sim. A diferença é que nós vamos continuar vigiando e não manchando as nossas vestes, e nem andando nu. É fidelidade, é santidade, coisa que já foi dito na sessão anterior, né? Não se entregar às mulheres, não achar mentira na sua boca, são símbolos que apontam para fidelidade, santidade, temor a Deus, vigilância. Então, qual que é a palavra de João para a igreja? Igreja, vão vir dias piores do que nós estamos vivendo. Flagelos, que são as últimas taças da ira de Deus. O que você faz? Continua sendo crente. Ser fiel até a morte. Pastor, mas podemos passar por tudo isso? Podemos. Ora, então, o Senhor te levar antes. Agora, você ora para viver mais, então, você entra no consenso. Ou você quer viver a grande tribulação, ou você não quer viver. Chega dizendo, Senhor, eu quero viver tanto, Senhor, me ajuda, eu quero ver os meus bisnetos. Mas aí corre o risco de ver a grande tribulação. Então você escolhe o que você quer. Lógico que eu estou brincando contigo. Mas não é assim? O crente ora para... Ai, Senhor, não quero morrer, Senhor, não quero morrer. Ai. Quero ver os netos casar, fazer faculdade. Mas aí corre o risco, hein? Corre o risco da grande tribulação chegar. Tá? Depois não reclama, hein? Continua fiel aí. Vamos lá, irmãos, para a gente, pelo menos, terminar aqui o cântico de justiça. Olhando com mais atenção para o cântico, né? Eu já citei algumas coisas, mas vamos lá. Nós percebemos aqui, primeiro, a relação da vitória sobre o Egito e a vitória final. Por isso, a relação cântico de Moisés, cântico do Cordeiro. Há um paralelismo entre a libertação do povo do Egito,
para Canaã, e as pragas sendo lançadas lá no Egito, enquanto o povo estava lá, com um paralelo da libertação do cordeiro, do seu povo, da grande tribulação, que é o foco aqui do derramamento das taças, ou das últimas taças da cólera de Deus. Consegue perceber essa relação ou não? Sim ou não? Sim. O fato de falar de Moisés, falar do cordeiro, de flagelos que simboliza algumas das pragas, o fato das pragas serem aplicadas sobre o Egito enquanto o povo de Israel estava lá e depois foram libertos para ir conhecer o Senhor, estar na presença do Senhor. Da mesma forma, Jesus fará com a sua noiva, com a sua igreja, com o seu povo. Tudo bem? O que mais que a gente percebe? A grandeza de Deus, né? Então, expressões como Senhor Deus Todo-Poderoso, a justiça de Deus, né? Justos, a retidão de Deus, verdadeiros são os teus caminhos. Os seus atos de justiça se fizeram manifestos, né? Então, pois só tu és santo, a santidade, a justiça, o juízo de Deus, tudo isso fica manifesto. Digno de toda adoração por todas as nações, a ideia do senhorio de Deus sobre tudo e sobre todos. A ideia é, sendo Deus o Senhor de tudo e de todos, chamado de Todo-Poderoso, justo, verdadeiro, santo, e cujo julgamento é irrepreensível, como alguém pode não temê-lo e como alguém pode não glorificá-lo? Quando o ímpio não teme a Deus como deveria e não glorifica a Deus, ele se coloca, mesmo sendo um ímpio bonzinho, se assim podemos brincar, né? Um cara que simplesmente não teme a Deus e não glorifica. É um ímpio bonzinho. Então, mesmo ele sendo esse ímpio bonzinho, ele já é digno de todos os flagelos. Porque ele desprezou o Deus. Ou, nas palavras de Paulo, eles são indesculpáveis. Faz sentido isso agora para você ou não? Por quê? Porque eles não se arrependem. Eles se blasfemam. Eles sempre se levantam contra o Deus que é justo e santo. Apesar de toda grandeza, justiça, santidade, retidão de Deus, os homens, deixados segundo a inclinação do seu próprio coração. É isso que Paulo vai dizer lá no Romanos capítulo 1. Deus os entregou, né, à inclinação do seu próprio coração. Ficaram endurecidos, tiveram a mente endurecidas contra Deus. O que eles fazem? Blasfemaram, odiaram, se levantaram contra o Senhor pelos séculos dos séculos. Então, mesmo o ímpio mais bonzinho, irmãos, ainda é digno de todo o julgamento de Deus. É isso que Apocalipse está nos provando. Para que ninguém chegue diante de Deus e fale, mas isso não é justo. Eles são dignos de toda essa justiça e de todo esse peso da ira de Deus, da cólera de Deus, que não foi derramado de uma maneira demasiada, mas foi uma maneira justa, equilibrada, equidade, da maneira correta. Logo, o capítulo 15 apresenta para os menos avisados que o juízo de Deus é corretíssimo e no tamanho exato, sem exagero, e aplicado segundo a perfeita essência da justiça e da santidade de Deus. E aí, então, depois de referendar, então, que Deus é santo, porque já que, diante da santidade, grandeza, poder de Deus, não deveria existir ninguém que não o temesse e que não se prostrasse, que não o glorificasse, então, todos os flagelos do capítulo 16 se fazem necessários e mais, se fazem justos. Tudo bem? Semana que vem, se Deus permitir, então aí nós vamos começar a tratar de cada uma dessas taças, para entender qual que é o simbolismo por trás de cada uma delas. Então, nesse contexto, nós vemos o início do derramar das taças da ira de Deus ou dos flagelos
de Deus, iniciando aí no capítulo 16. Irmãos, o capítulo 15 é um capítulo importantíssimo para entendermos a diferença entre o crente e o descrente. Aqueles que são contados entre os verdadeiros, ou os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, ou seja, os eleitos que venceram os inimigos, os aliados de Satanás, eles têm um cântico nos lábios que reconhecem a soberania, a grandeza, a santidade e principalmente a justiça de Deus. Pode acontecer o que for na sua vida. O crente, ele continua louvando, exaltando, temendo, adorando, engrandecendo o nome de Deus. Talvez você tenha até buscado diante de Deus algo. E a resposta do Senhor tem sido não. Isso tende a abalar a sua fé. Mas o fato de você ter o selo de Deus vai te conduzir, mesmo diante dessa dificuldade, desse não de Deus para alguma área da sua vida, seja na saúde, seja na família, seja no trabalho, seja lá onde for, a sua postura sempre vai ser de: Senhor, todos os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. O Senhor não erra, Pai. E é por isso que eu te louvo, te engrandeço, te exalto, te adoro. Porque o verdadeiro crente, ele adora a Deus por aquilo que Deus é. Independente daquilo que Deus faz por nós nessa vida. Uma vez que o grande feito já foi realizado em relação à vida vindoura. Que nós possamos testemunhar da nossa fidelidade a Deus, mesmo quando as coisas não vão bem. Mesmo quando tudo está errado. Mesmo quando o diagnóstico é negativo. Mesmo quando o saldo é negativo. Mesmo quando os sonhos não são supridos. Porque todos os seus caminhos são verdadeiros e são justos. Que Deus possa, assim, nos preservar. Amém, irmãos?